Seja bem-vindo. Que a paz profunda de nosso Senhor Jesus Cristo inunde seu coração neste momento. Olhe para mim e respire fundo. Permita que a serenidade desta conversa acalme a dor e a ansiedade que talvez você esteja carregando. Estamos aqui, juntos, para tocar em um dos mistérios mais íntimos e reconfortantes da nossa fé. A ponte invisível entre a vida terrena e a eternidade, um lugar onde a dor se encontra com a esperança e o silêncio se rompe com a força da oração. Quero falar com você hoje sobre algo que poucos compreendem verdadeiramente, uma revelação que nos chega pelas mãos e pelos olhos de um dos maiores místicos dos tempos modernos, alguém que conviveu diariamente com anjos e almas do purgatório, nosso amado Padre Pio ***. Imagine você, em um dia calmo, talvez com o coração pesado pela saudade, visitando aquele local de descanso, o cemitério. Você está ali, de frente para a lápide, sentindo o frio do mármore, a dor ainda viva. Você se ajoelha e reza. Talvez uma Ave Maria, talvez um Pai Nosso, talvez apenas um murmúrio de amor e intercessão. Você oferece essa oração por aquela alma querida, pedindo a Deus que a conforte, que a purifique, que a leve à plenitude da sua luz. É um ato de caridade imenso, de amor incondicional. Mas, e está é a pergunta que nos guia hoje, o que exatamente acontece naquele instante? O que aquela alma, por quem você intercede, consegue ver, sentir ou perceber do mundo invisível, no exato momento em que sua voz rompe o silêncio daquele campo santo? Poucos de nós, imersos em nossa própria tristeza e nas preocupações terrenas, conseguimos imaginar a resposta real. A maioria pensa que a oração é apenas um pensamento bom, um desejo. Mas para a alma que espera ou que já está na glória, a oração é muito mais do que isso. Ela é uma intervenção poderosa, uma moeda de resgate, uma luz de farol. Padre Pio nos deixou testemunhos e alertas sobre a seriedade e a eficácia da comunhão dos santos, especialmente sobre o que ele chamava de o peso da presença. Ele não apenas rezava pelas almas, ele as via, as aconselhava e entendia a mecânica exata da intercessão divina. Ele nos ensinou que, no reino espiritual, a intenção pura e o sacrifício da presença física têm um valor inestimável. Você não está simplesmente jogando palavras ao vento, você está, naquele momento, abrindo um canal direto de amor, um atalho espiritual que pode encurtar séculos de purificação ou, no mínimo, trazer um alívio indescritível àqueles que mais precisam. A revelação que Padre Pio confirmou é que a alma não vê apenas você e sua tristeza. Não. Ela vê algo muito maior e mais consolador. A alma, esteja ela onde estiver, na fase da purificação, no purgatório, ou já elevada, mas ainda atenta aos laços da terra, sente a força do seu sacrifício e da sua presença . O ato de você ir até ali, aquele esforço, aquela dedicação em parar a sua vida e dedicar aquele momento de amor, é o que resplandece. É como se, no mundo espiritual, a sua devoção acionasse mensageiros celestes. A alma vê a continuidade do vínculo, uma luz quente e palpável que rompe a névoa da espera. Ela sente o calor da sua caridade. Sua voz, que fisicamente pode parecer um sussurro perdido, se torna, para ela, a voz de Cristo que a chama à paz e ao conforto. E o que é mais surpreendente e transformador, segundo as visões e experiências de Padre Pio, a alma vê sua intenção materializada em auxílio concreto. Ela não vê suas lágrimas. Ela vê a graça sendo transmitida. O cemitério, para o Padre Pio, não era um lugar de morte, mas um portal onde o amor se prova mais forte que o fim. Quando você se ajoelha, você se torna um intercessor potente, e a alma percebe que não está esquecida, que a prova viva do amor de Deus manifesta-se em você, na sua fidelidade. É uma confirmação de que os laços espirituais jamais foram cortados. Este testemunho de caridade possui um peso imenso no balanço divino. É a prova de que o amor que demos em vida continua a operar milagres após a morte. Mas há mais. Há uma visão ainda mais profunda do que essa alma recebe e do que ela pode fazer por você, que precisa ser revelada. Não saia. Este é só o começo da nossa jornada de fé e mistério. Aquela revelação mais profunda, confirmada pelas visões místicas de Padre Pio está ligada ao que podemos chamar de a resposta celestial. A alma, naquele instante de sua oração sincera no cemitério, não apenas sente o calor da sua caridade, mas ela presencia uma manifestação específica da misericórdia divina que a sua intercessão atrai. Pense nisto como um farol aceso no meio de uma neblina densa. Sua oração não é um monólogo, é um gatilho para a ação divina. O que a alma realmente vê, segundo os ensinamentos velados de Padre Pio,
É a descida imediata de um auxílio angelical. Ela vê o anjo da guarda que a acompanha, ou um mensageiro específico enviado do céu, trazendo moeda de luz que sua oração acabou de gerar. Esta moeda não é material, mas é uma infusão de força, uma atenuação da dor da purificação, ou, nos casos de almas que já estão na glória, uma confirmação gloriosa da continuidade do amor de Cristo manifestado nos seus filhos que ficaram na terra. Padre Pio era enfático. Quando a oração é feita no local de descanso, com a presença física, o que a alma capta é um raio de luz mais intenso, pois o sacrifício de se deslocar, de se fazer presente na saudade, multiplica o mérito. Para a alma, essa luz que rompe no purgatório, ou que confirma a paz no céu, tem a cor da graça divina. Não é a cor da terra ou das flores que você deposita, é a cor da esperança pura, tecida pela comunhão dos santos. Ela vê, de forma palpável, que o laço não é apenas de memória, mas de intercessão ativa e viva. Mas o mistério se aprofunda ainda mais. Ao receber este auxílio potente, a alma, mesmo que ainda esteja na fase de purificação, ganha uma capacidade renovada. Ela não fica passiva. Ela responde ao seu ato de amor. Sua oração, que a confortou, agora capacita a se tornar uma intercessora mais eficaz por você. É uma via de mão dupla que muitos esquecem. A alma confortada no cemitério torna-se sua advogada silenciosa e poderosa no céu, ou nas fronteiras da eternidade. Ela percebe suas necessidades, suas lutas e movida pela gratidão profunda, pois o purgatório é um lugar de intenso amor e reconhecimento da caridade, ela clama a Deus por você. Se você estava buscando um sinal, uma direção, um conforto na sua vida terrena, muitas vezes a resposta de Deus vem mediada por aquela alma que você acabou de aliviar. Esse é o profundo mistério da intercessão mútua. Você deu, e imediatamente você recebe a promessa de um auxílio vindo da eternidade. Contudo, Padre Pio nos alertava com a sua característica seriedade sobre a pureza dessa comunicação. Ele insistia que a oração no cemitério, para ter este efeito transformador, deve ser livre de superstição e focada unicamente na vontade de Deus. Se você vai em busca de um sinal terreno para si mesmo, ou se seu coração está cheio de ressentimentos e julgamentos, a luz que se manifesta para a alma será mais tênue. A alma vê a pureza da sua intenção. A verdadeira força da oração não está na dor que você sente, mas na caridade desinteressada que você oferece. Ele confirmava que a oração mais poderosa, aquela que a alma vê como um verdadeiro resgate, é aquela oferecida em estado de graça, com o coração em paz com a Igreja e com os irmãos. Sua presença física no Campo Santo, acompanhada de um coração puro, não é apenas um conforto, é uma libertação. É a certeza de que a dor da ausência terrena é temporária, e que o amor, santificado pela oração, é a única matéria que existe de verdade na eternidade. O cemitério se transforma, então, de um lugar de luto para um lugar de comunhão. E esta comunhão possui reflexos diretos e surpreendentes na sua própria vida aqui e agora, nos desafios que você enfrenta. E é sobre isso que vamos conversar na sequência. Prepare seu coração, pois a próxima parte trará a revelação de como o conforto que você deu se manifesta como proteção e orientação em seu dia a dia. Agora, respire fundo mais uma vez e me acompanhe, pois o conforto que você buscou dar àquela alma se manifesta de uma maneira muito real e poderosa na sua vida aqui e agora, nos caminhos que você percorre. Esta é a recompensa, não como um pagamento, mas como a lei imutável da caridade divina. Você recebe em proteção o que oferece em amor. Padre Pio via a vida terrena como um campo de batalha constante, e ele sabia que o ato de visitar o Campo Santo e interceder pelas almas do purgatório era, espiritualmente, equivalente a construir uma poderosa fortaleza de defesa em torno de si mesmo e de sua família. O que acontece é que a gratidão daquelas almas, confortadas e aliviadas pelo seu gesto, traduz-se em auxílio ativo contra as ciladas do maligno que, aliás, odeia este tipo de intercessão mais do que qualquer coisa. O adversário tenta nos convencer de que a morte é o fim e de que a oração é ineficaz. Mas a verdade é que, quando você reza, as almas libertas ou consoladas se tornam suas advogadas permanentes, seus guardiões espirituais extras. A proteção que você começa a receber não se manifesta geralmente em grandes milagres visíveis ou em vozes que o guiam. Não. Ela se manifesta de forma sutil, mas profundamente eficaz, na esfera da sua discernimento e da sua paz interior . Se você estava confuso sobre um caminho a seguir, se estava hesitante diante de uma decisão moralmente complexa, ou se sentia uma opressão espiritual que parecia sufocar sua fé, essa comunhão estabelecida no cemitério começa a dissipar a névoa. A alma grata, ao interceder por você diante do trono de Deus,
Não pede que seus problemas sumam, mas que você receba sabedoria e força para enfrentá-los com olhos de eternidade. É por isso que muitos que adotam este hábito da intercessão se sentem subitamente mais calmos, capazes de ver a verdade onde antes havia apenas confusão. Você começa a perceber com clareza o que é passageiro e o que é eterno. A alma que você ajudou a subir mais um degrau na purificação lhe empresta a perspectiva dela, a do valor real das coisas. Padre Pio, em suas orientações aos filhos espirituais, enfatizava que esta orientação vinda da eternidade é um dos sinais mais claros de que sua caridade foi aceita. De repente, aquela tentação que era irresistível perde a força. Aquele rancor que envenenava seu coração começa a murchar. Isso não é mágica, é o efeito direto da graça divina liberada pela intercessão mútua. Você atrai a pureza para sua vida, pois a alma que está se purificando está focada unicamente na luz de Deus. Ele nos alertava, porém, para estarmos vigilantes, pois o inimigo, ao ver este canal de caridade se abrir e esta proteção se fortalecer, tentará introduzir o desânimo logo em seguida. Muitas vezes, após um ato de grande fé e caridade como este, podemos ser assaltados por uma tristeza profunda, uma sensação de vazio ou dúvidas lancinantes sobre a vida após a morte. O inimigo tenta sabotar a serenidade que a oração construiu. Mas aqui está a revelação consoladora e profunda. Se o diabo tenta roubar sua paz, é o sinal mais evidente de que sua oração foi potentíssima e que a alma recebeu um alívio imenso. Mantenha a firmeza. Este desconforto passageiro é apenas o ruído da batalha espiritual, e sua armadura de fé foi reforçada. A oração no cemitério, portanto, transforma o luto em uma experiência viva de esperança, e o silêncio da saudade em um diálogo celestial. Você se torna um farol para o purgatório, e o purgatório se torna seu aliado na terra. É uma poderosa lição sobre a realidade da vida após a morte e sobre como o céu não está distante, mas interligado conosco pelo fio de ouro da oração. É uma advertência gentil de Deus para que não vivamos apenas para as coisas que os olhos podem ver, mas para as realidades eternas que a fé nos revela. Essa conexão íntima com a eternidade tem um propósito ainda maior. Ela prepara você para o seu próprio encontro com Cristo. Ao interceder, você está aprendendo a linguagem do céu, a linguagem da caridade desinteressada. Na próxima parte, vamos desvendar como essa proximidade com as almas pode, inclusive, manifestar sinais de Deus que você nunca imaginou, e como o próprio Padre Pio confirmava a comunicação entre os vivos e os que já partiram. Mantenha seu coração aberto para a verdade. Essa conexão íntima com a eternidade nos leva ao ponto central que tanto buscamos. Como Deus se comunica conosco através da mediação das almas que já partiram, especialmente aquelas que aliviamos pela nossa caridade. Você espera um sinal, talvez algo grandioso, uma voz do céu, uma aparição visível. Mas a verdade espiritual é que os sinais de Deus, quando mediadas pelas almas confortadas, manifestam-se de maneira mais sutil, mas infinitamente mais poderosa. Na sua intuição e na sua memória . Padre Pio não apenas confirmava a comunicação entre os vivos e os que já partiram, ele a vivia como uma realidade diária em seu convento. Ele via as almas vindo pedir o que precisavam, orações, missas, ou a correção de alguma injustiça que havia sido deixada na terra. E este é o ponto crucial. Quando você reza por uma alma no cemitério, e essa oração toca o coração de Deus, a alma recebe o conforto e, em profunda gratidão e amor, ela pode ser usada pela providência divina para lhe enviar uma advertência ou uma revelação necessária para sua salvação ou ad outrem. Essa revelação não chega como uma resposta a uma pergunta mundana, devo comprar esta casa? Mas como um impulso moral ou um esclarecimento da verdade sobre algo que você negligenciou. É comum, após um ato fervoroso de oração intercessória, que a pessoa se lembre subitamente de uma promessa que fez a Deus, mas que ainda não cumpriu, ou de uma reconciliação que precisa urgentemente buscar com o irmão. Essa clareza mental, essa urgência moral inesperada, é o sinal. É a alma, purificada e mais próxima da luz, que implora a Deus por você e, como resposta, ele ilumina o seu caminho mais urgente. Muitas vezes, a alma que você aliviou intercede para que você se livre de um perigo espiritual iminente. O sinal, neste caso, pode ser uma forte repulsa ou um profundo desconforto diante de uma oportunidade que parecia vantajosa, mas que, na verdade, era uma cilada moral. Você sente um não interior, inexplicável pela lógica, mas fortíssimo. Esse não é a proteção em ação, a comunicação da eternidade que o resgata de um erro que teria consequências graves para sua fé.
Padre Pio nos ensinou que as almas que estão na fronteira entre a purificação e a glória, o que ele chamava de almas quase lá, possuem uma visão extraordinária das coisas eternas e das fraquezas humanas. Quando elas intercedem, elas focam no que é essencial para sua jornada espiritual, retirando as distrações e os véus que o maligno coloca. Um exemplo notável de comunicação, segundo a mística católica, e que Padre Pio não hesitava em aceitar, é a questão das dívidas de caridade e dos pedidos de restituição . Se a alma que você visitou precisa de uma oração para reparar um erro cometido em vida, essa necessidade pode ser transmitida através de uma forte impressão em seu coração de que você precisa agir em nome dela. Não se trata de uma tarefa pesada, mas de um ato de amor. Talvez procurar um parente distante para pedir perdão por algo que aquela alma fez, ou cumprir uma promessa de caridade que ficou pendente. Ao fazer isso, você não apenas acelera a entrada dela na glória, como também atrai para si méritos incalculáveis. Você se torna um instrumento direto da misericórdia divina. O mistério não é o cemitério, é a comunhão dos santos. A alma vê a sua fidelidade e, em troca, você recebe um vislumbre da realidade espiritual que a cerca. Essa é a verdadeira advertência espiritual que recebemos. A advertência de que a vida é curta e que precisamos urgentemente acertar nossas contas com Deus e com o próximo. Ao interceder, você não está visitando apenas um túmulo, você está fazendo um investimento direto em sua própria eternidade, fortalecendo a única coisa que realmente o acompanhará além do véu, a sua caridade. Esta é a grande esperança que as almas nos enviam, a prova de que a vida não termina, mas se transforma, e que o amor que cultivamos aqui é a nossa única riqueza lá. Mas, para manter este canal aberto e puro, precisamos falar sobre o perigo das falsas doutrinas e da importância de manter a simplicidade da fé católica. O próximo passo é essencial para que você não caia nas ciladas que buscam distorcer este sagrado diálogo. Esta conexão íntima com a eternidade nos leva ao ponto central que tanto buscamos. Como Deus se comunica conosco através da mediação das almas que já partiram, especialmente aquelas que aliviamos pela nossa caridade. Você espera um sinal, talvez algo grandioso, uma voz do céu, uma aparição visível. Mas a verdade espiritual é que os sinais de Deus, quando mediadas pelas almas confortadas, manifestam-se de maneira mais sutil, mas infinitamente mais poderosa. Na sua intuição e na sua memória . Padre Pio não apenas confirmava a comunicação entre os vivos e os que já partiram, ele a vivia como uma realidade diária em seu convento. Ele via as almas vindo pedir o que precisavam, orações, missas, ou a correção de alguma injustiça que havia sido deixada na terra. E este é o ponto crucial. Quando você reza por uma alma no cemitério, e essa oração toca o coração de Deus, a alma recebe o conforto e, em profunda gratidão e amor, ela pode ser usada pela providência divina para lhe enviar uma advertência ou uma revelação necessária para sua salvação ou a de outrem. Essa revelação não chega como uma resposta a uma pergunta mundana, devo comprar esta casa? Mas como um impulso moral ou um esclarecimento da verdade sobre algo que você negligenciou. É comum, após um ato fervoroso de oração intercessória, que a pessoa se lembre subitamente de uma promessa que fez a Deus, mas que ainda não cumpriu, ou de uma reconciliação que precisa urgentemente buscar com o irmão. Essa clareza mental, essa urgência moral inesperada, é o sinal. É a alma, purificada e mais próxima da luz, que implora a Deus por você e, como resposta, ele ilumina o seu caminho mais urgente. Muitas vezes, a alma que você aliviou intercede para que você se livre de um perigo espiritual iminente. O sinal, neste caso, pode ser uma forte repulsa ou um profundo desconforto diante de uma oportunidade que parecia vantajosa, mas que, na verdade, era uma cilada moral. Você sente um não interior, inexplicável pela lógica, mas fortíssimo. Esse não é a proteção em ação, a comunicação da eternidade que o resgata de um erro que teria consequências graves para sua fé. Padre Pio nos ensinou que as almas que estão na fronteira entre a purificação e a glória, o que ele chamava de almas quase lá, possuem uma visão extraordinária das coisas eternas e das fraquezas humanas. Quando elas intercedem, elas focam no que é essencial para sua jornada espiritual, retirando as distrações e os véus que o maligno coloca. Um exemplo notável de comunicação, segundo a mística católica, e que Padre Pio não hesitava em aceitar, é a questão das dívidas de caridade e dos pedidos de restituição . Se a alma que você visitou precisa de uma oração para reparar um erro cometido em vida, essa necessidade pode ser transmitida através de uma forte impressão em seu coração de que você precisa agir em nome dela. Não se trata de uma tarefa pesada, mas de um ato de amor.
Talvez procurar um parente distante para pedir perdão por algo que aquela alma fez, ou cumprir uma promessa de caridade que ficou pendente. Ao fazer isso, você não apenas acelera a entrada dela na glória, como também atrai para si méritos incalculáveis. Você se torna um instrumento direto da misericórdia divina. O mistério não é o cemitério, é a comunhão dos santos. A alma vê a sua fidelidade, e, em troca, você recebe um vislumbre da realidade espiritual que a cerca. Essa é a verdadeira advertência espiritual que recebemos. A advertência de que a vida é curta e que precisamos urgentemente acertar nossas contas com Deus e com o próximo. Ao interceder, você não está visitando apenas um túmulo, você está fazendo um investimento direto em sua própria eternidade, fortalecendo a única coisa que realmente o acompanhará além do véu, a sua caridade. Esta é a grande esperança que as almas nos enviam, a prova de que a vida não termina, mas se transforma, e que o amor que cultivamos aqui é a nossa única riqueza lá. Mas, para manter este canal aberto e puro, precisamos falar sobre o perigo das falsas doutrinas e da importância de manter a simplicidade da fé católica. O próximo passo é essencial para que você não caia nas ciladas que buscam distorcer este sagrado diálogo. O desejo humano por sinais e revelações pode ser uma porta aberta para a fé, mas também, paradoxalmente, a porta para a cilada espiritual mais perigosa. O inimigo de nossas almas sabe que, se ele não pode impedir sua oração de caridade, ele tentará corromper *forma* como você interpreta a resposta. A busca pelo sobrenatural, quando desvinculada da humildade e da obediência à Igreja, rapidamente se torna *sensacionalismo ou, pior, necromancia disfarçada Padre Pio o místico que viu o céu e o purgatório com clareza extraordinária, foi o primeiro a fugir de qualquer manifestação que não tivesse o propósito claro de salvar almas e glorificar a Deus. Ele nos ensinou que a virtude não está em ver as almas, mas em rezar por elas. O grande risco, e a advertência que precisa tocar seu coração agora, é o de confundir intercessão católica com a busca de comunicação direta ou adivinhação. A oração no cemitério é um ato de caridade, onde nós, os vivos, elevamos as almas a Deus. O diálogo que resulta é mediado pela graça divina e manifesta-se em virtudes e discernimento em sua vida. O perigo surge quando você vai ao cemitério, ou a qualquer lugar, exigindo que a alma se manifeste, buscando segredos sobre seu futuro, ou pedindo soluções para problemas financeiros. Isto não é fé, é forçar o mistério, é tentar manipular a eternidade para satisfazer as necessidades mundanas. Se a intenção é a adivinhação, a resposta que você receberá não virá das almas santas, mas de espíritos de engano que se aproveitam dessa curiosidade desordenada para semear confusão e afastar você dos sacramentos. A pureza que Padre Pio exigia de seus filhos espirituais residia na simplicidade de sua devoção. A missa, o rosário e a confissão valem infinitamente mais do que qualquer visão ou mensagem particular. O sinal mais verdadeiro de que sua oração foi aceita é o aumento da *paz* e da *força moral* para carregar a sua cruz, e não o recebimento de informações secretas. Se uma revelação que você julga ter recebido o afasta da vida sacramental, o leva ao desespero, ou o faz julgar o seu próximo, saiba que essa luz é falsa. O verdadeiro auxílio das almas santas sempre aponta de volta para Cristo crucificado e para a humildade. O purgatório, através das orações, ensina-nos que a única coisa que realmente importa é a pureza do amor. Qualquer doutrina ou prática que sugira que você precisa de um médium ou de rituais estranhos para se comunicar com seus entes queridos após a morte está fundamentalmente em desacordo com a comunhão dos santos, que é um ato de caridade mútua, simples e acessível a todos. Mantenha a fé singela, vá ao cemitério, reze com o coração, e aceite a resposta de Deus que virá na forma de graça, proteção e sabedoria em sua vida. Confie que a alma confortada já está intercedendo com mais poder. Esta é a revelação mais reconfortante, mas ela nos leva a refletir sobre a gravidade da nossa passagem por esta terra. Porque se a intercessão tem este poder, a realidade do purgatório é mais urgente do que imaginamos. E é sobre essa urgência, e o que Padre Pio revelou sobre a dor de uma alma, que precisamos falar na próxima parte, para que você compreenda a profundidade desta misericórdia. Compreender o poder da nossa oração nos conduz inevitavelmente à contemplação da gravidade da vida após a morte. Se a intercessão tem a capacidade de trazer tamanha luz e alívio, isso significa que a dor que ela atenua é real, intensa e urgente. Padre Pio não apenas rezava pelas almas, mas convivia com elas, e nos deixou um retrato sóbrio e terrível da realidade do purgatório,
Uma advertência que precisamos escutar não com terror paralisante, mas com a chama da caridade. A visão que Padre Pio tinha da dor das almas, e que ele transmitia aos seus filhos espirituais, era clara. O purgatório é infinitamente pior do que qualquer sofrimento que possamos conceber na Terra, e a sua essência não é primariamente o fogo material que as antigas tradições descreviam, embora a purificação seja ardente. O núcleo da agonia purgatória é * dor da privação *, a sede insuportável pela visão beatífica de Deus. A alma, ao morrer, tem um vislumbre da majestade de Deus e compreende a plenitude do amor que a espera, mas é forçada a reconhecer que, por causa das manchas, dos apegos e das imperfeições acumuladas em vida, ela ainda não está apta a entrar na presença santa. É a agonia da noiva que vê o esposo à porta, mas não pode alcançá-lo. A alma está perfeitamente consciente de que a justiça de Deus é amor, e que ela merece cada instante daquele tempo de espera e purificação. Mas essa consciência aumenta a dor. É a dor de ver o tempo precioso da vida terrena, o tempo de merecer e de se converter, ser desperdiçado em frivolidades. Esta dor da autoacusação, da retrospectiva perfeita, é o fogo que consome. Quando você se ajoelha no cemitério e oferece a missa, o rosário, ou mesmo aquele simples Pai Nosso, a alma não recebe um simples conforto emocional. Ela recebe, espiritualmente, um crédito de satisfação *. Sua oração é uma moeda de ouro que atende às exigências da justiça divina em nome dela, encurtando o tempo daquela terrível privação. É um ato de amor vicário. Você oferece seu mérito para a necessidade dela. E é isso que a alma realmente vê: o tempo de espera sendo abreviado, a névoa da imperfeição sendo dissipada pela luz do seu sacrifício. A advertência espiritual mais grave que emerge dos ensinamentos de * Padre Pio * sobre as almas é a urgência da conversão agora *. Ele insistia que a vida terrena é o único tempo que temos para adquirir méritos. Após a morte, a alma não pode mais crescer em santidade, apenas aceitar e sofrer a purificação necessária. Se pudéssemos ver, por um instante que fosse, a intensidade da dor da privação, abandonaríamos imediatamente toda a vaidade e todo o pecado que nos afasta de Deus. O aviso da eternidade, transmitido pela necessidade dessas almas, é um clamor: não adie sua reconciliação. Não espere pela manhã para buscar a confissão. Padre Pio nos ensinava que a caridade para com os mortos é a maior prova de que levamos a sério a nossa própria salvação. Ele via o purgatório como uma sala de espera terrível, mas cheia de amor, onde a alma, purificada, está apenas aguardando a hora de se unir ao amado. Por isso, quando a alma finalmente alcança a glória, essa gratidão não é um simples obrigado, mas um poder intercessório pleno, sem os véus da purificação. O seu ato no cemitério garante um advogado poderoso no céu, que estará permanentemente atento às suas lutas aqui na terra. É essa esperança realista, fundada na seriedade da fé e na certeza da comunhão dos santos, que deve nos mover. Não se trata de medo do castigo, mas de um profundo desejo de caridade. A verdadeira revelação não é o que a alma vê, mas o que ela nos ensina, que o amor de Deus é uma exigência e que só a pureza nos permite vivê-lo. Na próxima e última parte, vamos selar este conhecimento com uma oração de encorajamento e fé inabalável, aprendendo a transformar essa advertência em uma ação poderosa em sua vida. Não desanime, a esperança é o nosso farol. Compreender a urgência da eternidade e o poder da sua oração de caridade é apenas o primeiro passo. Não podemos parar na reflexão, paralisados pela magnitude do mistério. A verdadeira fé nos exige que transformemos essa advertência espiritual em um programa de vida ativo, fazendo do nosso dia a dia uma fonte contínua de alívio e mérito para as almas sofredoras. A revelação de que a alma vê a luz do seu sacrifício nos impulsiona a multiplicar esses pequenos sacrifícios. Padre Pio não apenas rezava, ele encarnava a intercessão, e ele nos ensina que os atos de caridade mais potentes para o purgatório não são apenas os que fazemos com grande aparato, mas sim os que realizamos em silêncio, na aceitação humilde das cruzes que Deus permite em nosso caminho. A intercessão mais valiosa, aquela que a alma enxerga como um tesouro de luz imediata, é o ato de oferecer o sofrimento. Não o sofrimento buscado, mas aquele que inevitavelmente nos visita. A pequena irritação no trânsito, o cansaço do trabalho que parece não ter fim, a dor crônica que insiste em nos acompanhar, o peso da incompreensão ou da solidão. Essas pequenas cruzes cotidianas, quando aceitas com paciência e oferecidas intencionalmente pelas santas almas do purgatório, tornam-se o que podemos chamar de ouro do purgatório. O nosso sofrimento adquire um valor redentor imenso, pois se une, em nosso desejo, ao sacrifício de Cristo.
Você não precisa ir ao cemitério todos os dias para que sua oração continue a operar. Você pode transformar a sala da sua casa, o seu escritório, a fila do mercado, em um novo campo santo de intercessão. Basta um murmúrio sincero: Senhor, ofereço esta dor, ou este aborrecimento, em sufrágio pela alma mais necessitada. Ele nos alertava, com a sabedoria dos santos, que o mérito espiritual é inversamente proporcional à glória que buscamos na terra. Quanto mais oculto, mais humilde e mais silencioso for o seu sacrifício, maior será a luz que essa oferenda gera no purgatório e maior a purificação que ela proporciona à alma. Fuja do desejo de reconhecimento. A alma que você alivia vê a pureza e a humildade do seu coração, e é essa simplicidade desinteressada que a move à gratidão eterna. Manter a fé católica centrada na missa e nos sacramentos é o pilar desta prática. O maior auxílio que você pode dar a uma alma é a missa, pois é o próprio sacrifício de Cristo oferecido novamente ao Pai. Sua oração no cemitério ganha uma força incomensurável quando seguida ou precedida pela recepção da Sagrada Comunhão em estado de graça, oferecida com a mesma intenção. A comunhão dos santos é real, e ela exige que estejamos unidos à fonte da graça. A grande esperança, a luz final que essa realidade nos oferece, é a certeza de que a morte não nos separa de forma definitiva. A alma que você ajudou a subir um degrau está agora mais próxima da glória e mais atenta à sua necessidade. Se você cultiva essa caridade intercessória ao longo da vida, ao invés de temer o momento final, você deve antecipá-lo com fé. Por que temer a passagem, se você terá, no seu encontro com o juiz justo e misericordioso, não apenas os seus méritos, mas uma multidão de almas gratas que você ajudou, prontas para interceder por você? Essa é a grande promessa de Padre Pio ***. O amor que você investe no invisível retorna a você como segurança no incerto. Sua vida aqui se torna um eterno rosário de intercessão, onde cada conta é um ato de caridade. Agora, meu irmão e minha irmã, é tempo de selar este pacto de amor e fé. É tempo de parar de ver o luto como um fim e de encará-lo como uma oportunidade sublime de comunhão. É tempo de transformar a saudade em santidade, a dor em luz e a dúvida em certeza de que o céu está ativo em nosso favor. Vamos agora, juntos, fazer a nossa parte final desta conversa, com uma oração poderosa que transforma o nosso conhecimento em ação e nos move à esperança inabalável, buscando a força de Cristo para viver esta caridade. Agora que entendemos a profundidade da visão de Padre Pio sobre a comunhão dos santos, e a luz que sua caridade acende na eternidade, nosso coração não pode mais viver na incerteza ou no medo da perda. O cemitério não é um ponto final, é apenas uma escala na viagem para o lar. A maior graça que a alma confortada nos concede é a eliminação do terror da morte. A verdadeira fé, aquela que nos mantém firmes na esperança, é a confiança inabalável de que Deus jamais esquece um ato de amor. O que você plantou em intercessão por aquele ente querido, por aquela alma desconhecida que não tem quem reze por ela, está seguro. Está armazenado nos tesouros de méritos da Igreja e será a sua principal defesa no momento do juízo. O que as almas purificadas veem em você, e o que elas mais agradecem, não é sua tristeza, mas a fidelidade com que você cumpre o mandamento do amor para com aqueles que não podem mais fazer nada por si mesmos. Elas veem a face de Cristo em sua atitude desinteressada. Isto nos leva ao último e mais sublime mistério que o caminho místico de Padre Pio revela. A forma como o purgatório, longe de ser um cárcere, é uma escola de amor que nos ensina a amar a Imaculada Conceição. As almas mais necessitadas, em sua purificação, clamam continuamente por Nossa Senhora, a Mãe de Misericórdia, que é a Rainha do Purgatório. Quando você reza por elas, a alma não vê apenas a luz da graça, mas sente o toque maternal de Maria que a ampara e consola. A intercessão pelos mortos é um ato mariano de profunda devoção, pois você se une àquela que intercede incansavelmente por seus filhos em todas as fronteiras da eternidade. Ao rezar, você se coloca sob o manto de Nossa Senhora, e a gratidão das almas se une ao poder da Virgem Maria para proteger você. Portanto, meu irmão e minha irmã em Cristo, não desista de interceder. Faça desta caridade a marca de sua vida. Lembre-se do que Padre Pio nos dizia: reze, espere e não se preocupe. Reze pelas almas, espere na certeza da bondade de Deus, e não se preocupe com o que o mundo chama de perdas. A perda de um ente querido é, para o cristão, o início de uma comunhão mais profunda e mais pura. Feche seus olhos por um instante e una sua voz à minha. Vamos pedir a Deus a graça de vivermos esta caridade até o último suspiro, certos de que a nossa fé é o único passaporte para a verdadeira vida. Oremos. Ó Pai eterno, fonte de todo consolo e paz,
Nós vos agradecemos pelas revelações que nos chegam através da comunhão dos santos, e pela vida mística de São Pio de Pietrelcina. Dai-nos a graça de compreender que a oração no cemitério é um ato de puro amor, um farol de esperança para as almas sofredoras. Que a luz da nossa caridade, oferecida no sacrifício humilde, possa abreviar o tempo de purificação de nossos irmãos e irmãs. Que a Virgem Maria, Nossa Senhora do Purgatório, cubra com seu manto as almas por quem intercedemos e nos proteja, em gratidão, de toda cilada do maligno. Concedei-nos, Senhor, o discernimento para aceitar as advertências e revelações que vêm da eternidade, para que possamos viver em estado de graça e nos prepararmos para o nosso encontro final. Aumentai a nossa fé na vida após a morte e a nossa esperança na ressurreição. Pela intercessão de Padre Pio fortalecei-nos na caridade e na simplicidade. Amém. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Sinta-se em paz. Você não está sozinho nesta jornada. A vida é breve, mas a recompensa da caridade é eterna. Se esta conversa tocou seu coração e trouxe luz à sua fé, eu lhe peço, com a humildade de quem compartilha o pão espiritual, deixe seu curtir neste vídeo. É um sinal simples para que o algoritmo da internet possa levar esta mensagem de conforto e esperança, baseada nos ensinamentos de Padre Pio a mais almas que precisam deste alívio. Comente abaixo, compartilhando qual é a alma por quem você vai rezar hoje. Sua intercessão é poderosa. E, se puder, compartilhe este vídeo com alguém que esteja de luto ou buscando a verdade sobre a vida após a morte. Juntos, faremos desta rede um canal de graça divina para o purgatório e um refúgio de esperança aqui na Terra. Fique com Deus e até a próxima vez. A paz de Cristo esteja convosco.